Olá! Eu quero saudar vocês com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal. Olá, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou a evangelista Patrícia e vamos entrar no capítulo 12 de Êxodo. No capítulo 12 de Êxodo, está falando, e falou o Senhor a Moisés na terra do Egito, dizendo: este mês vos serão o princípio dos meses, estes vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas de seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número de vidas, de almas, cada um conforme o seu comer, e fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito tem que ser sem mancha, sem mácula, sem defeito. Um macho de 1 ano, tem que ter 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E pegarão o sangue, não é tomar não, nós não podemos tomar o sangue não, tá, gente? Aqui está falando, e tomarão do sangue, quer dizer, e pegarão o sangue e vão colocar, e vão passar o sangue nas ombreiras das casas, na verga da porta, nas casas em que eles comerem. Então o sangue que sobrar vocês vão passar na porta. E naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Além de comer o cordeiro assado, pão ázimo, quer dizer pão sem fermento, ou então pão ázimo, pão sem fermento, e também ervas amargas que vocês vão comer. E não comereis dele cru. Naquela noite vocês comerão carne assada no fogo. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. Deus falou, tem que assar. Vocês não vão cozinhar nem nada. Tudo tem um simbolismo, né, gente? Para Deus aí, ele mandou assar o cordeiro de 1 ano e falou assim: assim pois comereis os vossos lombos, cingindo os vossos sapatos nos pés e os vossos cajados na mão, e comereis apressadamente. Esta é a primeira Páscoa. Então a primeira Páscoa foi celebrada dentro do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada dentro do Egito. Porque o capítulo 11 ainda não tinha acontecido não, gente. Porque vai acontecer depois disso aqui. Ele falou assim, né? Ele falou assim, ó: e passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo, para mostrar que eu sou o Senhor, que não há outro Deus. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveste. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Porque toda casa que não tivesse a marca do sangue do cordeiro ia passar pela mortandade. E o Senhor falou que era a primeira Páscoa que eles estavam celebrando. E ele falou assim: e este dia vos será por memória, e vocês vão celebrá-lo
celebrá-lo por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa aconteceu, a primeira Páscoa aconteceu no Egito, e Deus falou para marcar todas as casas, que aquela casa que estava marcada, a morte não ia passar ali. Eu quero falar com vocês que todo coração marcado por Jesus, que tem a marca da promessa, todo coração que tem a marca da promessa, não terá morte eterna, não, mas terá vida, e vida em abundância. Glória a Deus. Então olha como que aponta, né? Tem gente que gosta de falar que o Velho Testamento já era e não era. Essa marca, né? A marca da promessa. Jesus cravou essa marca da promessa em nossos corações. Aleluia. E ele falou assim, olha, e ao primeiro dia, já falei com vocês, né? A Santa Convocação. Também aos 7º dia tereis Santa Convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis. Porque eles eram escravos, gente. Eles não sabiam nem que era descanso. Não sabiam nem que era descanso. Então, os 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, porque quando a gente faz pão, a gente coloca fermento para ele levedar, para ele crescer. Desde do primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel, se alguém comer pão com levedura. E ele falou assim, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a estes dias nas vossas gerações como estatuto perpétuo. No primeiro mês, ao 14 dia do mês, à tarde, comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. E por 7 dias, gente, por 7 dias, não se ache nenhum fermento, mandou tirar todos os fermentos, né? Porque qualquer que comer pão levedado, já falei isso com vocês, né? Aquela alma será cortada da congregação se ela comer o pão levedado. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães ázimos. E chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e disse-lhe: escolhei e tomai-vos cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Sacrificai a Páscoa. Um cordeiro tinha que morrer. Um cordeiro sem mancha, sem mácula. E o cordeiro santo, sem mancha, sem pecado e sem mácula, morreu por nós na cruz do Calvário. E aqui é para, como se diz, né? Tá mostrando, tá apontando para o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. E aqui ele falou assim, olha, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e em ambas ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o anjo da morte passar, né? E acontecerá que quando vossos filhos disserem assim, o que é culto? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa que o Senhor passou à casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito,
desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava num cárcere que não era hebreu, e até o primogênito dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, no Egito, muito choro mesmo, muito choro, e Faraó ficou muito apavorado, porque não havia casa em que não tinha um morto, todas as casas tinham um morto, e era o primogênito. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide e servi o Senhor, como tens dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também, e também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los fora da terra, porque dizia: todos nós vamos morrer. E o povo pegou a sua massa antes que ele levedasse, né? E as suas amassadeiras atadas em suas roupas sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. Pediram aos egípcios joias, pratas, as mulheres, roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e eles davam o que pediram, e os egípcios deram os despojos para ele. Assim, os egípcios, né, apertaram eles para sair, e fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra do Senhor, e o Senhor deu ao povo graça. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 pés, somente homens, não se contavam meninos e nem mulheres. E subiu também com eles muita mistura de gente, e ovelhas e bois, e uma grande quantidade de gado. E eles cozeram, né, assaram os pães, os bolos asmos, os pães asmos, de massa que não levaram do Egito, porque não se tinha levedado, porque foram lançados do Egito e não puderam deter nem preparar comida. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Foi de 430 anos, gente, que eles habitaram ali no Egito. Não há quanto tempo, né? Eles habitaram ali 430 anos, e disse, quando ele habitou ali 430 anos, e aconteceu ao fim de 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite é de vigília ao Senhor, porque nela o Senhor os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel das suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta ordenança da Páscoa, nenhum filho de estrangeiro comerá dela, porém todo servo comprado por dinheiro, depois que houvesse circuncidado, depois da circuncisão, então comerá. O estrangeiro e o assalariado não comerá dela. Numa casa se comerá, e não levará daquela carne fora da casa, nem delas quebrareis o osso. Não pode quebrar o osso do cordeiro. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, que ele seja circuncidado. Para comer a Páscoa tinha que ser circuncidado, todo homem. E então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Mas nenhum incircunciso comerá da Páscoa, só o circuncidado. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Esse é o capítulo 12.